Viva, bem-vindos ao debate da semana, desta feita com Cristina Pedra, André Barreto e Paulo Pereira. Excepcionalmente e por razões de força maior, cabe-me tentar moderar este ilustre painel, numa semana em que ficamos a saber que as falhas na cadeia de fornecimento, a cibersegurança e a instabilidade política ou social são os riscos que mais preocupam as empresas portuguesas, isto segundo um estudo da consultora Marsh Portugal. Cristina Pedra também comunga destas mesmas preocupações, das quais, curiosamente, saíram do topo temas como o desemprego. Exatamente. Em primeiro lugar, boa tarde. Saiu do topo o desemprego, a pandemia, a invasão na Ucrânia nem sequer consta deste elenco, mas se repararmos bem, estão subjacentes a todos os pontos críticos, porque quando se fala nas falhas da cadeia de fornecimento, e que há um ano atrás era a nona preocupação e, portanto, vê-se bem a prioridade agora que é dada. Obviamente que hoje escasseiam um conjunto de matérias-primas, e as que não escasseiam são muito mais diminutas e há um aumento substancial de preços, o que significa que toda a logística subsequente de transformação, de produção, de entrega, fica ela própria em questão. Nós hoje assistimos a revisões extraordinárias de preços em todas as áreas, em serviços, em fornecimento de materiais, obras que por vezes são abandonadas porque compensa a sanção pecuniária do que acomodar a revisão de preço e concluir obras até ao final, e portanto isto obviamente que é um fator de instabilidade muito grande, é a principal, uma das principais preocupações da economia e dos empresários em concreto, porque sem ter a matéria-prima não se consegue assegurar nenhum serviço subsequente. O desemprego percebe-se que não seja a preocupação, porque neste momento a preocupação é a falta de pessoas para trabalhar. Há uma data de empresas que querem recrutar e abrir portas e não fazem mais investimentos porque não conseguem pessoal qualificado e disponível para as mais variadas funções e profissões. Obviamente que também tudo isto aliado a uma inflação que já é generosa e que não é a curto prazo, ela vai manter-se e agravar-se. Há projeções do Banco de Portugal e do BCE para ser 6% este ano, não sei se será 6, mas provavelmente será superior a isso, e a tendência será para ser uma inflação estruturante, portanto ela não vai desaparecer tão cedo. E desde logo porque, para além da pandemia e do encerramento de diversas fábricas, existiu também um conjunto de alteração, não só pelos efeitos do gás natural, o aumento das matérias-primas, inclusive dos bens alimentares, que já registram acréscimos de 40% nestas componentes, associado à perda de rendimento real, porque mesmo que as remunerações e os salários aumentem nominativamente em termos de poder de compra, há uma perda de poder efetivo. Nós podemos ter aqui uma situação de instabilidade social, com focos e bolsas de pobreza maiores, que são preocupações para uma sociedade que se quer equilibrada. Paulo Pereira, o mesmo estudo revela que relativamente aos principais riscos que o mundo, não só o mundo empresarial, mas todo o mundo pode vir a enfrentar este ano, é a falha de medidas de segurança que lidera com 51% de observações. Os ataques informáticos estão só na moda por razões ligadas ao exibicionismo muito frequente neste tipo de ataques, ou também por razões económicas? Boa tarde. Eu acho que são ambas, Ricardo. Parece-me que é um facto que existe, como tudo, sempre que há uma evolução tem determinado caminho de algo, há sempre na gênese humana uma tentativa para explorar as forças e as fraquezas de qualquer que seja esse processo evolutivo. E neste caso,
onde há a situação faz o ladrão, não é? E tem havido casos desses. É óbvio que as empresas, como não é core, não falar das empresas e instituições públicas, como recentemente aí uma autarquia da região também foi alvo. E outras empresas até públicas, da RM, julgo. Sim, algumas ligadas à saúde. É que ninguém no seu core, quando abre um negócio ou quando tem uma atividade, não estava no nosso mindset precaver-se desta maneira. Antigamente a gente fazia, há 2000 anos, ou 1500 anos, ou 15 anos atrás, fazia-se uma aldeia, levantava-se uma paliçada à volta, porque temíamos o inimigo ou os animais da noite e protegíamos dessa maneira. E entramos numa fase de sociedade em que fomos muita digitalização, porque a digitalização tomou conta das nossas vidas de uma forma quase imediata e em todos os aspectos da nossa vida, e de repente está na hora de começar a corrigir. Mas se calhar como os automóveis foram, de início também não tinham airbags, nem tinham cintos de segurança, nem tinham outros carros americanos, tinham à frente do volante, tinham aquele bico postilho que matava quando batiam, quando se tinha um acidente. E se calhar vem a próxima fase é investir. Ok, entramos neste mundo e agora, como os barcos Titanic não tinha-se barcos de salvaguarda para todos os passageiros. Depois do acidente passou a haver, e o julgo que é um processo natural, é hoje uma preocupação, principalmente em ambiente como o que estamos a viver, com uma guerra, com uma potência bastante grande, que é a questão da Rússia, com o mundo ocidental na Ucrânia, mas a guerra com o mundo ocidental, em que nós temos centrais nucleares ligadas à internet, centrais elétricas, temos barragens, temos aeroportos e aterragens de levantamentos de aviões ligados a esse processo. A nossa fragilidade não é não haver água em Santo António, que isso às vezes Costa dos Rios não acontece aqui, não tem ali, arranja a válvula lá. Não, isso são assuntos mais banais. Isto é que se acuda a haver uma falha nos nos reféns, mas também há os gênios do mal, há os gênios do bem. Basta isso, há recursos para tanta coisa, as empresas e as entidades vão investir, e isto é atempadamente na proteção da segurança. Não é um assunto a ter em conta. Qualquer empresa, mesmo uma pequenina como a minha, felizmente ainda tive problemas, vem colegas aqui, gabinetes de contabilidade e outras já foram alvos de ataque na região, pedem um resgate, paga-se ou não se paga, mesmo se não se pagar fica-se com o backup perdido durante algum tempo. Portanto, há mais disso do que parece, mas também há pequeno crime aí que não se fala. É uma nova forma de criminalidade, não é uma situação, percebo que seja uma preocupação, mas no momento em que foi feito o estudo e a consulta aos empresários, como a Cristina chamou a atenção para uns pontos, isto hoje dava tudo do avesso, porque eu acho que as falhas nas cadeias de fornecimento, principalmente o que está acontecendo na China, em Xangai, primeiro em Shenzhen, agora em Xangai já está a chegar a Pequim, os confinamentos há um mês, de falar de centros produtivos ao resto do mundo, não estão a produzir, os barcos estão parados, para entrar e para sair nestes fundamentais portos de produtos acabados e de matérias intermédias. Portanto, vamos ter shortages brutais, vamos ter prateleiras vazias, estamos ainda de cair, porque isto é a economia tão interligada que a gente só no fim vamos perceber, há uns que conseguem adivinhar e mexer em certos pontos da economia e perceber o efeito final, mas temos esses problemas que eu acho que vão ser fundamentais, vai haver falta de coisas, não é ficarem mais caras, ficar mais caro é uma consequência da falta de coisas. Há um processo paralelamente de inflação que não tem solução na Europa, o euro hoje praticamente está em paridade com o dólar, perdeu de 1,5 para 1, portanto tudo está, uma expressão brasileira, desculpa para não usar o termo em inglês, está tudo que é commodity é precificado em dólares. Se o euro perdeu 1/3 do valor, as coisas subiram só por aí 1/3 do valor, mas o facto de elas terem subido realmente de preço. Portanto, e estamos a falar de uma Europa que importa commodities. Por isso é que vemos os nossos impérios foram para ir buscar coisas onde eles haviam. Agora, eu acho que tudo aqui era vir e volta. Obviamente, todos os pontos são importantes. Já vou chamar só a atenção à questão de quando chega a hora da verdade e com a praticidade vem ao de cima e a questões ambientais e tudo isto que nos levou também a um problema energético grave que temos hoje, é completamente relativizado, deixando para os políticos e para os mídias sempre essa agenda que na hora da verdade as pessoas reais do dia-a-dia não têm, o pão na mesa é mais importante. E a questão também muito curiosa é que de ponta a ponta
o tema mais fundamental dos últimos 2 anos e do qual só escaparam 8 mil milhões de pessoas a esse terrível flagelo que é o Covid, não é adequado como preocupação. Muito bem. André Barreto, o estudo da marcha, de qualquer maneira, acentua um aspecto que não é sempre tido em conta, a necessidade de as empresas apostarem cada vez mais em equipas profissionais e multifacetadas na gestão de riscos. O Paulo Pereira falou, se calhar se o estudo fosse feito hoje, haveria outros riscos em equação e se calhar no topo, mas há esta necessidade que o estudo fala, é preciso trabalhar um pouco com foco na gestão dos riscos que nem sempre esteve presente nas preocupações dos empresários. É verdade, antes de mais, boa tarde e mandar um abraço ao Lionel. Tentando responder à questão que me está a ser colocada, se calhar de uma forma enviesada, eu tinha uma forma fácil de responder, que seria: perguntem ao Fernando Medina. mas provavelmente não será suficientemente extensa, porque ele é um especialista em generalidades. Em cibersegurança, sobretudo. Como se sabe do passado do GPD na Câmara. Exatamente. Bom, o que é que daqui eu retiro? Primeira questão. Fiquei claramente surpreendido com as respostas e com aquilo que depois o estudo demonstra serem as preocupações dos empresários. Se pensarmos que o tecido empresarial português é sobretudo composto por micro e pequenas empresas, estar a perceber que a questão da segurança é uma macro questão para este tipo de empresas não deixa de me surpreender, porque eu continuo a achar que o que mais nos devia preocupar é a questão fiscal e quem nos governa, mas isso é provavelmente tema para outro exatamente. O Paulo traz aqui um ponto que para mim é fundamental, que é aquilo que está a passar-se na China, que deve realmente merecer a nossa atenção, sobretudo pela dependência que nós criamos daquele mercado como fornecedor de componentes para tudo o que nós precisamos. Sinal claro de que a globalização aqui está aqui e vai ficar. Gostava de também trazer aqui à discussão aquela que me parece que tem sido é um tema que de vez em quando aparece, mas que depois rapidamente desaparece. Tema pirilante. Que eu sei que é sensível. Que tem a ver com esta história da ação climática. A solução estará no nuclear. Até por ser a energia mais limpa, até por ser aquela que provavelmente nos permitirá uma transição mais rápida. Eu não me enganei no tempo verbal, até porque não tenho uma convicção profunda em relação àquilo que estou a dizer, mas acho que é um tema que merecia eventualmente ser discutido mais vezes. Claramente, nós não vamos lá, não resolvemos isto com subsídios. Temos claramente que mudar de paradigma e voltar a ser qualquer coisa parecida com, se calhar, o que nós já fomos em tempos, com maior ou menor especialização nos países, mas não deixa de ser um estudo que traz conclusões, na minha perspectiva, surpreendentes. O André Barreto estendeu a passadeira vermelha para o segundo tema deste debate, que tem a ver com o facto, neste momento, das 1.600 empresas que apresentaram o pedido de reconversão dos empréstimos em fundo perdido ao abrigo da linha InvestRam Covid, das quais já cerca de 50% foram pagas, isto segundo a tutela. O que pergunto, André, é se estes 15 milhões de euros do InvestRam já entregues às empresas são visíveis
na nossa economia real? Não. Não são. Convém-se fazer perceber, já noutros programas nós tínhamos chamado a atenção para os problemas que estavam a existir nesta conversão dos empréstimos em fundo perdido, e há questões aqui que ainda estão por resolver. Desde logo do meu exemplo, nós estamos a pagar juros desta linha desde setembro e ninguém sabe responder-me o que é que vai acontecer a esse montante que já foi pago. É uma questão menor, mas o que é que é importante daqui retirar-se? O valor desta linha que foi concedido às empresas, eu não quero parecer mal agradecido, mas enche a cova do dente. E não tem absolutamente nada a ver com o valor que efetivamente é devido às empresas por estas terem sido obrigadas a fechar. Volto a repetir, as empresas não fecharam porque quiseram, as empresas fecharam porque foram obrigadas a fechar, a cessar a atividade. E, portanto, para mim, não há cá empréstimos nem subsídios a fundo perdido. O que devia haver eram indemnizações por perdas comprovadas. Portanto, eu percebo que me digam lá está este outra vez a chorar e lá está... Mas têm dito isso? Tem, e é admissível que o façam, e atenção que eu vivo bem com a crítica. Convivo muito bem com a crítica, não tem problema nenhum. É o meu ponto de vista, perfeitamente rebatível e questionável, mas mantenho, não chega. A questão burocrática, o facto de abrir metade das empresas ainda não terem a questão resolvida, acho que prova o resto do que eu acabei de dizer. Cristina Pedra, de acordo com o Secretário Regional de Economia, esta medida foi extremamente eficaz. Ora, pelas palavras do André Barreto, a eficácia pelo menos está a 50% de ser comprovada e na questão essencial há aqui um desfazamento entre aquilo que são perdas factuais e, no fundo, esta compensação. Nem tenta ao mar, nem tenta à serra, foi de certeza um mecanismo muitíssimo importante para manter aberto largas dezenas, centenas e milhares de empresas. Manter fechado, Cristina. Manter aberto. Não, manter fechado. Manter abertas que não encerraram. Vamos lá ver, nós temos dois tipos de entidades. Aquelas que administrativamente foram obrigadas a fechar, foi o caso do André. Foi proibido ter a porta aberta e obviamente aqui não teve sequer a opção, foi determinado que assim fosse, e portanto quando refere que haveria aqui a figura da indemnização por lucros cessantes, provavelmente, e devidamente adaptados também ao contexto que se vivia, que não era de plena oferta turística, parece-me razoável. Mas houve empresas que continuaram espontaneamente abertas no mercado, mas que, se não fosse esta ajuda, teriam mesmo encerrado. E, portanto, são dois lados que não podem deixar de ser acautelados. Falo de diversas e microempresas que, na altura, o InvestRamo começou por ser um subsídio reembolsável, a natureza dele é para devolver, a menos que ao fim dos 8 meses façam a prova que conseguiram manter os postos de trabalho, e então ele pode convalidar-se a fundo perdido. Relembro também que a nível nacional este instrumento existiu sem ser transformado a fundo perdido. Portanto, sem isto, muitas das empresas que optaram por se manter abertas e não enviar para o desemprego diversos trabalhadores foi devido a este mecanismo.
há aqui um problema que é no processo de reconversão. E a reconversão para mim seria básica, sem qualquer entropia, sem qualquer burocracia. Porquanto o único mecanismo é ver se continua no mapa da Segurança Social o número de postos líquidos que tinha antes ou se não tem. E aqui faz-me um bocadinho de impressão. Permita-me só uma adenda. No meu caso, isto também não é só dizer mal. No meu caso, esse processo foi rápido e transparente, exatamente porque havia uma validação imediata do número de trabalhadores, nós mantivemos e, portanto, não houve nenhuma questão. Acho que é importante também deixar sem dúvida, aqui alguma nota sem positiva. dúvida. Mas a Cristina estava a falar de um aspecto que lhe causava impressão. Que era o facto de, durante algum tempo, ter ido os bancos, obviamente que os bancos recebem sempre, têm que receber do IDE, e foram à conta das empresas retiraram, obviamente que esse valor será reposto pelo IDE ou pelo banco no futuro, mas há aqui um desfazamento numa altura em que continuam as restrições de tesouraria das empresas e que de uma hora para a outra se viram com menos um haircut no seu extrato bancário que já não era muito grande. Esta parte aqui é que me faz um pouco de impressão, obviamente. Não tenho dúvidas que a situação será reposta, mas num cenário de tanta restrição não havia necessidade de chegar a isto. Relativamente ao processo burocrático, não é a manifestação de que existem os quadros de pessoal e, portanto, ele automaticamente convalida-se. Paulo Pereira, que dizer de todo este processo que, como se sabe, aliás, o próprio secretário até admite que nem todas as empresas conseguiram cumprir premissas que permitam a reconversão a fundo perdido. Desculpe, Ricardo, só um bocadinho, mas isso também era conhecido à cabeça, ou seja, empresário que não viesse a ficar com os postos de trabalho, manter, não teria o fundo perdido e seria devolvido. Portanto, isso também entrou, as regras eram claras desde o princípio. Desculpe, Paulo. Não. Isto, uma vez mais, tínhamos daquilo que o Milton Friedman nos ensinou, que é, devemos avaliar as decisões políticas e a tomada de ação políticas pelas intenções ou pelos resultados. E nós avaliamos sempre pelas intenções. Os resultados ficam secundarizados, tendo estes momentos em que a batata está mais quente, depois ficam sempre os milhões de dados no ar. Bem, esta linha é um empréstimo que havia em determinadas condições, podia ficar em fundo perdido. Estávamos todos com a casa a arder, empresas a fechar, o fim do mundo vinha aí, havia questões económicas e sanitárias no plique do meio que foi imposto, e criou-se esta linha. Óbvio, foi inovadora, nunca ninguém tinha passado por uma experiência destas, a equipa do dia criou algo à velocidade que pôde ser criada, é normal, e já de início com algumas lacunas que agora tornam-se mais evidentes. Para já tratou por igual empresas diferentes. Empresas que fechavam, empresas que não fechavam, empresas que continuaram a lucrar. A Constituição Civil parou 15 dias. Bom, e como são maiores empresas, normalmente, foram buscar todas muito mais dinheiro e continuaram a lucrar. Foi um bónus, terem a sorte de não terem sido proibidos de trabalhar. Os outros foram proibidos de trabalhar. Depois, simultaneamente, há uma previsão de quebra de 40% das vendas em determinados períodos de análise. 40% de quebra é muito para umas empresas, para a sua não provavelmente a sua margem, e se questão de saber que para outras não é. E há gente com 39,5% que fala, é o problema das fronteiras, setorialmente, que devia ter sido analisado setorialmente, porventura, com elementos do dado Portugal. Foi as pressas também de circunstâncias, se calhar, porventura, no Covid-2 e no outro que veio a seguir, poderia-se ter aproveitado para corrigir o que foi. O cenário não é famoso, então. Depois temos a questão da conversão, que estamos a falar de empréstimos, quase todos eles avaliados pelos empresários, e que, cumpridos, passado um determinado período, passaram a ser analisados para conversão. Há aqui também, outra vez, há empresas que, pela sua atividade, mesmo que mantiveram os postos de trabalho, outras que, mesmo cumprindo a redução, porque a redução é possível, desde que justificada de uma série de coisas, por uma atividade tipo construção civil, vai acima, vai abaixo, acaba o contrato, ele despede-se para ir trabalhar
para o outro lado, volta, mula, vai embora, isso é tudo, é preciso justificar, tudo e mais alguma coisa. Obviamente, com estas 1.800 candidaturas que referiste, entupiu, porque isto não foi um processo que foi sendo feito, as candidaturas, foi precisamente em abril de 2020 entraram todas. Portanto, 18 meses depois, estávamos a analisar 1.800 candidaturas, exatamente ao mesmo período. Ninguém pode antecipar trabalho, por todo o período temos que esperar os 18 meses para analisar os 18 meses. Então, aconteceu, era humanamente impossível e aconteceu a situação em que o IDE está sobrecarregado. Este processo veio sobrecarregar outras situações que o IDE tem para analisar, mas a decisão foi política, foi uma ferramenta, o IDE foi um instrumento. Preocupa-me, a mim também neste processo, eu percebo que as regras estejam definidas à partida, aceito, mas parece-me que esta história do Covid, na altura, ouvi-se falar muito, não sei se é a impressão minha, que era, estamos todos no mesmo barco, temos que ser uns para os outros, e depois, vai ficar tudo bem. Exatamente. E depois, por um trabalhador de uma empresa, por exemplo, não ter ficado um mês, não se manter um trabalhador durante um mês num lote, por exemplo, de 15 ou de 20, cai o apoio fundo perdido. Porventura, poder-se-ia fazer uma lei de proporção, como se faz no assim funcionamento. Tipo, o deitar a mão parece que acabou rapidamente em 2020 e agora é que tens sim ou não. E dotação orçamental, bem ou mal, ela foi posta no orçamento. E é um processo que tem que ser terminado rápido, porque o IDE tem outras linhas que vai agora, que estão em análise, tem que sair. O INSI mais 12 ou 13 meses, 800 candidaturas foram colocadas, ainda não saiu nenhuma, parece que para a semana começam a decidir. Vamos ver se há cabimento orçamental para isso e o que é que vão fazer, porventura, há inúmeras candidaturas com mérito que poderão ter que ficar pelo caminho, e esta digitalizar agora, que se fechou há pouco tempo, digital com 700 candidaturas para uma dotação de 4 milhões, claramente muitos vão ficar de fora, com mérito ou não, é que se fala depois das candidaturas com muito orgulho, mas depois não se diz que ficaram 400 de fora, vão ficar. Ora bem, para o tema seguinte, há algo que testou um pouco desta situação de crise que abordamos no ponto anterior, que tem a ver com o mercado imobiliário, pelos vistos em alta. Esta semana saíram várias notícias, dava um programa só de notícias em torno do sector. Ficamos a saber, por exemplo, que o aumento da venda de casas no último ano provocou uma descida de 5% no estoque do parque habitacional disponível à venda na Madeira no primeiro trimestre, face ao que estava disponível no trimestre homólogo de 2021, mas há mais dados, quer relacionados com a avaliação bancária, quer no preço médio dos alojamentos familiares. Retenham, por exemplo, que no conjunto das cidades com mais de 100 mil habitantes, como é o caso do Funchal, pontifica a capital madeirense constituída a única cidade a apresentar simultaneamente um preço mediano de 1.967 euros por metro quadrado e o crescimento homólogo de mais 22,6% superiores ao índice nacional, crescimento que é bastante superior ao verificado no terceiro trimestre do ano passado. Isto são dados relativos ao quarto trimestre. Paulo, a ideia que fica é que este mercado está um pouco imune, está em alta, mas isso lança-nos a todos a mesma questão: quem é que pode comprar casa ou até alugar perante estes preços e esta procura também? A questão do imobiliário é bastante interessante, no seu grosso, é uma grande consequência de ações desejadas ou indesejadas, previstas ou não, de ações de políticos. Isto vem num processo de impressão de dinheiro que culminou numa inflação generalizada. Andamos desde a crise de 2008 a imprimir dinheiro, andamos para tudo o que é problema, imprime-se dinheiro, e esperava-se que a inflação era coisa do passado.
porque agora vivemos porventura no meio da internet, como falámos no início, é tudo no imediato, eu meto um post, não tem um like e tem depressão, então as pessoas também acham que se imprimir dinheiro tem logo a inflação, aquela já não existe. E isto é uma coisa que teve o seu tempo e que sabia que ia chegar. E chegou primeiro aos ativos. Vivemos anos de bolhas, a bolsas a disparar, o mercado de obrigações a disparar, o mercado de arte a disparar, era recordes para a cabeça de arte de milhões, carros antigos, imobiliário. E obviamente que aqui as coisas chegam tarde, como o primeiro caso de Covid chegou mais tarde aqui, mas chega sempre, não é? E chegou por dois, porque as pessoas com dinheiro, há pessoas com muito dinheiro, ganharam muito dinheiro, fora, a questão dos vistos gold vai empurrar mais gente rica para aqui e expulsá-los, entre aspas, de investir em Lisboa e Porto, que é onde eles queriam estar, então o que está em Lisboa, vão para a Madeira. Isto é nota do que estão a ver, atenção. Pois se por acaso há coisas boas nisto. Depois, há muitas más, são tudo fantástico, mas nos preocupa mais na maior parte dos casos. Há a questão de que em Portugal a carga fiscal sobre a construção de casas e apartamentos é de 50% do custo final do imóvel, significa que quem é mais muito preocupado com os pobres e que as classes médias não têm acesso à habitação, vai lá buscar 50% e está a ser muito preocupado com eles. Eu acho que devias repetir essa porcentagem várias vezes. E depois, só mais de 50%, não há aqui conversa nenhuma. Não nos atuar. E depois, temos também a questão de toda uma burocracia associada à construção de oferta. Estavas a falar que se rebaixa o estoque. Tens que aumentar a oferta. Então, e a burocracia é sempre o seu país em que é um inferno e demoram anos para usar a questão dos PDMs, todo o processo da Câmara, das câmaras em geral, para falar aqui da Câmara do Funchal, isto é um problema nacional, em que os promotores imobiliários têm tanto risco e tanta incerteza que ainda metem mais margem, porque o que nós chamamos nos negócios, e os mais sensíveis para tapem os ouvidos, que é o chamado índice de cagaço. E em Portugal, este índice de cagaço é muito alargado, e então temos que meter muita margem em cima. Então, se já começa a sair do preço das classes mais baixas e médias, mas que está neste negócio, se vou apontar as minhas baterias para aqueles que são menos sensíveis a variações de 30, 40, 50, 100 ou 150 mil euros no preço. Vou por aí, vou para o luxo. Porque os daqui já estão fora do mercado. Que levanta-te um problema que eu não estou a levantar. O PRR vem agora com 120 milhões, não sei, o Presidente do Governo não quer fazer baixos sociais, quer diluir isto tudo já de ver se vai haver uma nova Bagdade ao lado do novo Dubai, poderá ser curioso, aí sim, para ficar equilibrado o Funchal, vamos ver se isso vai acontecer, e nós temos uma situação que isto a prazo, e já está a acontecer, vamos andar com as cestas básicas, mas na habitação. E não sei se não vamos acabar com cestas básicas na alimentação. Não sei se não já, aliás, já há muito por aí. Sim. E as autarcas foram um bom exemplo da necessidade dessas cestas básicas na alimentação. E agora vamos estar a empurrar a população para, em nome do assistencialismo para essa situação, porque é de facto impossível as pessoas pagarem estes preços. Não se pode fazer nada quanto a isto. A única solução que se tem é de médio e longo prazo, que é aumentar salários, para que as pessoas possam acompanhar todo o processo. Como é que se aumenta salários? Voltamos sempre à mesma questão, que isto só vai lá com aumentos de produtividade. As empresas não podem pagar por decreto mais. Para aumentar a produtividade tem que haver bons investimentos. Tem que se investir em pessoas, equipamentos, em máquinas, em estruturas. Para isso, eles precisam de capital. Não é de dívidas, nem de más esmolas. É de capital. Como é que se tem capital? Com uma palavra que as pessoas odeiam neste país, é que tem no rumo ao socialismo na sua Constituição, com lucros. Capital é lucros acumulados nas empresas, é poupanças acumuladas das famílias. Nós destruímos isso e não estamos a criar. E é por isso é que as empresas, além da sua pequena dimensão, têm um problema de capital, agregação de capital para projetos que possam pagar assim, mais salários. Mas nós temos aqui uma situação que se está a agravar, é o elefante na sala, os casais... É mais um empurrão para que os jovens casais com possibilidades saiam da Madeira, pois queremos comatá-los com ucranianos ou com o que é, estamos a mandar os nossos para fora, porque quem quer ter uma casa na Madeira, já o sonho de ter um casal jovem, arranja no outro lugar, aqui não consegue, para a questão salarial. É um problema social, que vamos ver como é que vamos resolver na sociedade. André, sobre esta temática que, quando preparávamos este debate, também fez notar que tem implicações no sector onde exerce a sua atividade.
E era por aí que eu gostava de ir, até porque eu não consigo dizer nada de interessante depois do que nós acabamos da aula que nós acabámos de ter. Portanto, vou por aí com a devida permissão. Num território onde o terreno é um bem escasso e onde só se permite construir num terço desse território, eu acho que seria importante pensar com outro cuidado o que se anda a fazer, sob pena de continuarmos a ajudar a destruir aquilo que para mim é o nosso maior património, que é esta belíssima ilha bafejada pela natureza com estas condições que todos nós diariamente temos a possibilidade de usufruir. Edifícios que ultrapassam em mais do dobro o índice de construção estabelecido para aquela zona. Experiências de construção tipo Lego em zonas novas da cidade. Cogumelização de parte da cidade que hoje por hoje está igual a Canárias no seu pior. Tudo isto tem um impacto grande em quem nos visita e estas pessoas acabam por ter a sensação de que isto é mesmo para turista. No que de pior e mais descaracterizante isto tem. Dá cabo dos nossos fatores diferenciadores, sejam eles poios de bananeiras em zonas hoje ocupadas por prédios, ou tema que não vejo discutido, a quase total inacessibilidade fácil a esse grande ativo que é o nosso mar, que hoje está total e completamente tapado por hotéis. Este fomento do setor imobiliário traz ainda uma outra questão ajusante. Sendo um setor pouco fiscalizado e com um histórico de vencimentos entre aquilo que é oficial e aquilo que se paga por fora, mais alto que noutras indústrias, a mão de obra tende a ir procurar trabalho aqui, muito naturalmente. Porque com 18 anos, mais ou menos, vai para pedreiro e leva para casa 1000 euros limpinhos. Quando se for estudar, recebe 800 brutos. Portanto, a opção é evidente. O que é que acontece? Falta noutros lados e acabamos por agravar aquilo que para mim é o nosso maior problema económico há décadas, que é o baixíssimo nível de formação da nossa população, onde mais de 50% das pessoas têm menos de que 9 ano. É verdade que isto está para vender uns apartamentos em bitcoins, mas continuo a achar que o problema é outro. Cristina Pedra, estamos perante uma bolha perversa, como aqui já foi diagnosticado pelo Paulo Pereira e pelo André Barreto? Podemos vir a ter uma bolha, sim. Vamos lá ver, eu diria que grande parte da oferta imobiliária que existe hoje não é para o mercado regional, não é de facto para os jovens, não é de facto para a classe média. Nós vemos só no Funchal Oeste, com projetos de grande dimensão, qualidade também. E, portanto, isto, com a extinção dos vistos Gold para Lisboa e o Porto, a zona e o foco de maior atratividade passou a ser a região autónoma da Madeira. Por aí não é mau se permitir um investimento, até pela crise à escala global que existe, com o princípio que todos têm ou deviam ter, que é não pôr os ovos no mesmo cesto. Portanto, há aqui dois tipos de investimento na Madeira. Um que é no imobiliário como forma de distribuir diversos investimentos, o outro como uma zona de entrada para a Europa que, entrando não por Lisboa, mas pela Madeira, dá as garantias do acesso que os vistos Gold tanto traduzem. Portanto, isto faz com que exista procura para o mercado elevado, para a qualidade. Se existir aqui algum travão que deixem de fazer esta procura, imediatamente aqui teremos uma grande bolha imobiliária, porque nem sequer está adequado ao tecido regional e poderá deixar de ter a procura internacional. Felizmente, neste momento, tudo o que está a ser construído, por aquilo que se sabe, já está previamente contratado a sua venda, ou grande parte, e isso faz com que existam projetos a decorrer.
Agora, o que é que se faz e como é que podemos fazer um parque urbano que falta requalificar, com um património com história, com um património que as próprias famílias não conseguem manter, e há que, aqui há um conjunto de benefícios que a Câmara Municipal do Funchal tem, entre outras câmaras, que é projetos mesmo para a reabilitação e FRU, e que permitem não só pagar um IVA a quem faz a reconstrução e a requalificação, um IVA à taxa reduzida de 5% e não a 22%, temos aqui 17 pontos percentuais, que é significativo no investimento. Abatem os 50, já não é mau. Temos aqui uma isenção de IMT, é os 6% que abate aos 50, e temos aqui o IMI. Sendo que isto não é suficiente, nós temos que ter aqui uma visão estratégica e conseguir dar a volta para termos uma política de atratividade para jovens, para retenção de quadros e para conseguir colocar as famílias, nomeadamente no Funchal. Ora, como é que se pode pensar nisto? Poder-se-á fazer um misto entre parcerias em que entidades vão fazer um investimento, há uma cedência da propriedade e eventualmente depois uma recompra. Há figuras que se podem pensar e que se devem pensar para o futuro. Portanto, uma situação é o que existe hoje, outra é o dinamismo e dar condições para que possam também povoar a cidade, que muitas vezes é degradante nós passarmos num fim de semana, num domingo ou à noite no centro do Funchal. Não menos importante, e sim dos bairros sociais, é a possibilidade e que o PRR prevê para a construção de imobiliário, a habitação, a custos controlados. É uma lógica diferente do bairro social, é uma lógica também que potencia e prevê o próprio investimento e tem um conjunto de regras também para poder ser elegível a esta própria construção. Não é, de certeza, um dossiê fácil, é preciso a sustentabilidade e o equilíbrio com a natureza e uma cidade e uma região integrada, e que não pode ser só de palavra. Aqui também se impõe rever o PDM, e ter regras claras e opções que têm que ser asseguradas de índices que em zonas devem ser mais protegidas ou menos protegidas. Portanto, tudo isto implica um pensamento estratégico que vai muito para além dos dias de hoje. O Paulo Pereira e o André Barreto pediram para usar a palavra quando a Cristina Pedra falou dos bairros sociais. Não, foi coincidência. Não. O que eu só André, são muito rápidos. Eu tinha aqui uma nota que cheguei a tocar. A questão há um impacto económico grande, atenção, há muito... já há tudo aqui, há o que se vê e o que não se vê. Vou falar do que se vê. O que não se vê já falamos. O que se vê, há um impacto económico grande, há muita gente, muitas empresas que são lucrativas, há muito trabalho que é dado na construção. Infelizmente, simultaneamente, estamos a falar de uma altura em que há obra pública a rodos simultaneamente com a obra privada, o que ajuda a aquecer e sobreaquecer o mercado. É histórico na Madeira, foi assim em 2003, 2004, que agora volta a acontecer, deitar gasolina na fogueira. Mas o que é mais triste nesta questão é para a nossa economia leva é que todas as pessoas tenham 200, 300, 400 mil euros ou mais, mas com esse dinheiro investem em quê? Em apartamentos. Paulo tem isto, herdei isto, vendi a minha... Apartamentos para alugar. Ou seja, estamos a fazer apartamentos. A construção, foi um dos problemas da nossa crise em 2008, 2009, são bens não transacionáveis. Nós não fazemos nada com aquilo. É durante o período da construção importamos cimento, que o do lado de cima do Pulo da Serra não presta. O ferro também, que vem do Porto Santo, também não presta. As chanitas que vêm da Camacha, também não presta. Então a gente importa tudo, ou seja, tudo aquilo que se faz aqui para fora, a exportação dos outros. Ou seja, nós pagamos uns salários, mas o grosso é dos outros. E ficamos com os apartamentos, muitos deles fechados, são muitos imigrantes que compram, e não fica, tirando aqueles que ficam em AL, que permitem transacionar, ou seja, que permitem que venha novamente dinheiro
fazer dinheiro com eles, por sua vez foram atacados agora com a questão Exatamente. do tribunal, nem isso, é outra questão, Mas pelo visto, pouco Sim, menos não, do que sim, não se fez crer. sim. Mas e até ontem vi o meu irmão na televisão, que ainda os parabéns, tudo concluí muito rapidamente. Isto se arranja uma maneira de meter isto dentro do conceito de habitação e está resolvido. Exato. Até porque há muitos legisladores que têm apartamentos em AL. Exato. E depois, mas pronto, eu queria Já dizer- desconfiava. Mas queria só dizer, nós não investimos em micronegócios, em fábricas, em pequenas coisas, é todo o dinheiro disponível que se tem, de ser suficiente, mete-se num apartamento. Isto também significa que temos uma economia com muito poucas oportunidades e muito diferente daquela que vocês são mais velhos, viram nos anos 80 e 90, em que as pessoas tinham negócios diferentes. Queriam Pouca diversificação. E é um bocadinho nesta lógica que eu tinha pensado que seria interessante entrar. Adicionei ainda um outro fator que me preocupa. Na zona onde eu moro, encontro, assim de repente, pensando por alto, 7 ou 8 entre quintas a casas à venda. O preço a que essas propriedades estão à venda significa que para se rentabilizar aqueles espaços só destruem. E estamos a falar, em alguns casos, de quintas com relevância histórica. E isto causa-me uma enormíssima preocupação. Nós estamos mesmo a destruir aqueles que são os fatores que são até identitários. São nossos, que mais ninguém tem. E em muitos destes casos, tenho a certeza que, havendo dinheiro, até compram o terreno, depois aquilo vai ficar para ali porque não tem dinheiro para fazer mais nada, e depois vai aparecer alguém que diz: eu faço o resto, e rebenta-se com uma zona que tem, neste momento, muita piada. Muito bem, no debate desta semana há uma atuação a solo de cada um dos 3 intervenientes, previamente ensaiada, com a Cristina Pedra a explicar porque é que os funchalenses pagam mais IRS este ano. Exatamente. O IRS que estamos todos nós a fazer neste momento reporta ao ano de 2021 e quando vão ao simulador fazer as contas do que é que pagam, verificam que onde tem o benefício municipal está a 0. Está até entre parênteses 12,5, porque é o standard que já estava no formulário, mas não é erro, é mesmo 0 e não há nenhuma dedução. Isto porque o anterior executivo camarário tinha até o fim do ano 2020 para levar à Assembleia Municipal uma dedução que podia ser aprovada em Assembleia Municipal de IRS a devolver aos municípios, ou seja, as câmaras recebem 5% de IRS e dentro das suas competências podem abdicar de qualquer valor até 5%. Não foi feito nenhuma aprovação, não foi levado à Assembleia Municipal, portanto o anterior executivo não manifestou este benefício municipal à autoridade tributária, logo no IRS 2021, que nós estamos agora a pagar ou a reembolsar, neste momento está lá corretamente inscrito o valor 0. E esclareço esta situação porque têm sido todos os dias diversas perguntas que têm feito aos gabinetes, aos consultores, à própria autarquia. Por exemplo, ainda ontem um casal com 3 filhos em que fez a simulação com o benefício fiscal e sem o benefício municipal, o fiscal municipal, e que paga mais 700 euros. Portanto, nós este ano vamos pagar mais todos, ou vamos ter menos reembolsos, ou eventualmente alguns até deixam de ter reembolso para passar a pagar. Esta situação foi corrigida com a entrada do atual executivo, que até dezembro do ano passado já comunicou à autoridade tributária a devolução de 12,5% aos munícipes
mas que só irá operar-se ao IRS de 2022, logo a pagar ou a receber em 2023. Estamos mais pobres, mas esclarecidos. Paulo Pereira escolheu a inflação e o seu impacto no IRS do Orçamento de Estado, dando conta que a austeridade agravada é agora plenamente assumida. E aceito. Saiu do armário. E há momentos. relembro que há uns anos atrás, quando o ministro Vítor Gaspar anunciou ao país um brutal, autodenominado brutal aumento de impostos, a partir daí a governação do governo tinha sido nomeado para executar o plano assinado pelo executivo anterior, assinado com a Troika, que foi isso que aconteceu, uns assinaram e os outros é que executaram, ficou um calvário, e foi notícias todos os dias, era austeridade, e ir mais que austeridade. E nós assistimos esta semana já o atual ministro da Economia, das Finanças, que com alguma... que não é com orgulho que eu diga que andou na mesma faculdade do que eu, na mesma altura do que eu, referi claramente que aumentos... Então, não estou a pôr em causa a medida, mas que com ela tenho que concordar, infelizmente. Mas a forma como foi transmitido, os aumentos de salários para comatar perdas de poder de compras com a inflação não serão acolhidos por este, ou aceitos, ou tidos em conta neste orçamento. Isso foi dito claramente, que no fundo é igual a dizer um brutal aumento de impostos. Porquê que é um brutal aumento de impostos? Que a inflação é o imposto favorito dos políticos. Porque, por dos motivos, as dívidas criadas pelas suas genéricas decisões ficam relativamente mais pequenas com o passar do tempo e permite aumentar os impostos. De facto, a inflação vai tirar poder de compra real às pessoas, porque uma pessoa ganhava, vamos arredondar os números que é mais fácil, 1.000 euros, que comprava coisas com 1.000 euros por mês o ano passado, este ano vai comprar o equivalente a 930 euros. Números que eu não acredito, os meus números da inflação são sempre superiores a isto, o meu mundo real é diferente dos do índice de preços ao consumidor, que é um índice feito também por gente com bastante interesses na vida das pessoas. E, há muita marca branca. Mas significa, mas um dia explico como é que isso funciona. É precisamente por aí. E o que acontece é que vai comprar 900 euros. As pessoas já perderam 100 euros de poder de compra. Vão comprar menos 100 euros de poder de compra face ao passado. Mas simultaneamente, como vão abrir a pestana, vão sentir no bolso e na barriga, provavelmente no estômago, vão pressionar, em especial no privado, com tudo que já está definido que não, e vão ter que haver aumentos. Provavelmente, algum tempo vai-se tentar aguentar, mas vai ter que haver aumentos, que as pessoas vão começar ainda com a falta de, neste momento, vai haver aumentos. E quando houver aumentos, as pessoas vão subir de escalão. Porque foi transmitido pelo ministro Medina que não há mexidas nos escalões. Significa que perdem poder real de compra e nominalmente vão pagar mais. Isto é o mérito do hábil negociante e do irritante otimista. Funciona face a dizer eu aprendi uma coisa com a vida que não gosto muito não a sigo, mas que é não há recompensa para o primeiro que diz a verdade. Não há. Para o primeiro que diz a verdade só há castigo. E parece que neste caso o que diz a verdade do brutal aumento de impostos, castigado, nunca mais nenhum deles será alguém em Portugal de membros daquele governo, e o criador subtilmente faz um brutal aumento de impostos e nada se passa. Continuamos esclarecidos e cada vez mais tesos. André Barreto, na atuação a Sol, resolveu apoderar-se da pasta do turismo, digamos assim, simpaticamente chamando. Quem é que ganha com esta vontade férrea de uma certificação do destino sustentável? Eu escolhi este tema exatamente porque não sei responder a essa tua pergunta. Porque eu não faço ideia, não consigo perceber. É exatamente isso que eu não consigo perceber. Mas se calhar, com isto que eu me preparo aqui para vos trazer, vocês conseguirão esclarecer. E começo por dizer que tenho tido uma dificuldade muito grande em fazer passar esta minha ideia em relação ao tema do destino sustentável
Porque tem parecido, acho, uma crítica pelo prazer da crítica, quando não é, juro, que não é esse o caso. E, portanto, vou tentar explicar o meu ponto de vista, que é somente isso, um ponto de vista. A sustentabilidade é hoje um dos grandes temas na indústria turística, quer em relação ao micro, quer sobretudo quando se discutem os macroprodutos. O que queremos ser e o que devemos ser. Por cá, temos dito repetidamente que o que queremos é ser um destino sustentável e têm-se, aliás, organizado vários fóruns, não só para debater, como sobretudo para perceber de que forma conseguimos e podemos atingir esse objetivo. Para mim, que tenho contribuído muito pouco para essa discussão, e já explico porquê, acho que fazem muito bem, porque devemos efetivamente fazer por ser alguma coisa. Verdadeiramente e sem sofismas, seja lá o que essa alguma coisa for. Temos é de perceber que, para o sermos, temos necessariamente de rejeitar outras possibilidades. Mal comparado, se eu quero abrir um restaurante e decido que vou servir comida italiana, deixa de fazer sentido estar a apresentar pratos de outras origens. Posso fazê-lo, mas não faz sentido. Também posso optar por ser um restaurante de comida internacional e aí faço o que me apetecer, menos dizer que só sirvo massas. Certo? Qual é então o problema em relação ao nosso macroproduto turístico Madeira? Dizíamos que devemos ser um produto de natureza, atendendo às nossas características e porque aí somos claramente diferentes da nossa concorrência, mesmo daquela que tem o mesmo produto e que, para no fundo certificar essa abordagem, optámos por trabalhar o tema da sustentabilidade. Até aqui está tudo certo e o caminho parece não só fazer sentido, como igualmente até parece que temos um caminho, ou estratégia, se preferirem, devidamente traçado para o implementar. O diabo está aí nos detalhes e a partir daqui é que diverge em absoluto do que se anda a fazer, por isso fujo da tal contribuição, até porque as divergências aqui no Rochedo não são bem aceitas e eu também já não tenho idade para ir buscar aqui a questão da experiência que o Paulo trouxe, para andar a ser maltratado, pensar de forma diferente. Porque não podemos achar que vamos enganar todos e ao mesmo tempo que dizemos que fazemos tudo isto, andamos a fomentar a construção para vender vistos gold, a construir teleféricos no meio de um vale que tinha de ser preservado, a alcatroar estradas no meio da Lauricídio, quando nos preparamos para fazer nas Ginjas, e cereja no topo do bolo, a destruir biodiversidade com construção de campos de golfe e respectiva componente imobiliária na ponta do parque, um tipo de intervenção que ainda por cima ajuda a absorver o nosso petróleo, esse bem que devíamos preservar a todo custo, que é a água e os nossos recursos hídricos. Atenção, que isto tudo está a ser feito pela mesma entidade e ao mesmo tempo. E isto não faz sentido nenhum. Convinha, portanto, que se decidissem, sob pena de parecer que estamos a abrir o tal restaurante italiano, onde vamos servir sushi à la genovesa, claro. Estou esclarecido. Foi o debate da semana. Obrigado à Cristina Pedra, ao Paulo Pereira e ao André Barreto. E assim, enquanto Miami se afirma no roteiro dos governantes madeirenses, quando toda a gente esperava que viessem charters da Flórida, fecha este debate desejando bom fim de semana, mas partilhando um dos muitos números desta semana, quem sabe passível de futuras reflexões. Na manhã desta quinta-feira, furtaram 200 diários na nossa loja da Rua da Alfândega. Comprovadamente, há ainda papel com valor. Bom fim de semana. Bom fim de semana.